A Bíblia, a voz de Deus para a humanidade. Vocês sabiam que a Bíblia é a voz de Deus? Qual o teu entendimento a respeito desta verdade? Haja vista que nesses últimos tempos entendemos que a voz de Deus é aquela que sai da boca dos profetas. E como há profetas, misericórdia. As igrejas estão entupidas de profetas, é cada um mais esperto do que o outro, cada um mais sei lá quê. Mas a verdadeira voz, irmãos, é a palavra de Deus. A verdadeira voz é o Senhor. Nós temos visto que nesse mundo muitas vozes. Meu Deus, como há vozes. Se você vê as redes sociais, é um tanto de coisa. Se você vai às igrejas, também você ouve e vê coisas. Mas nós temos que entender, irmãos, que a fonte que nós precisamos mergulhar, a palavra de Deus, a Bíblia. Eis a verdadeira fonte. Se nós desejamos conhecer o Senhor, se você deseja conhecer verdadeiramente o Todo-Poderoso, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Medite na Bíblia. Medite na palavra. Ah, mas pastor, eu já li uma vez, leia 50. Já li um versículo, já conheço de qual capítulo 23 de Salmos, por exemplo. Leia novamente, porque todas as vezes que você ler a palavra do Eterno, o Senhor há de falar com você. É a voz de Deus, é a voz do Senhor. Evidente, amados, que não é aquela leitura automática que você olha o texto bíblico e lê naquela rapidez, sem deixar que a palavra seja de fato plantada dentro da sua mente. Não é esse tipo de leitura. Nós temos que ler na palavra com atenção para que o Senhor possa revelar-se a nós, E nesses últimos tempos é que nós temos visto por todos os lados princípios e mais princípios, doutrinas e novas doutrinas, modismos espirituais, cada dia uma coisa nova. Outros estão buscando em fontes rotas, como diz a palavra. Outros buscam, amados, nos modismos que a igreja oferece, tipo eventos e tantas outras coisas que, vou usar um termo bem coloquial, que são apenas para encher linguiça, mas que não te aproxima de Deus, na verdade te separa do Senhor. Mas o homem, nós gostamos dessas coisas. Quando você vem a um culto deste que não há esses eventos, esses modismos, alguns não sentem-se bem, porque elas querem sentir alguma coisa. Esquecem que o culto é para oferecer, é para dar a Deus louvor, adoração, a tua vida. Não é para receber. Nós não podemos esquecer disso. É preciso cuidado com as ideias humanas. As muitas teologias, filosofias que hoje estão embrenhadas nas igrejas. Cuidados com todas estas coisas, amados, porque elas são pregadas como se fossem a palavra de Deus. No entanto, se foge aos princípios da palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Entenda assim. Ah, mas pastor, é tão legal, é tão isso, é tão aquilo. Está na palavra? Está de acordo com a palavra? Ah, não está, né, pastor? Porque a palavra foi escrita 2000 anos atrás. Gente, a palavra do Senhor não passa por atualizações. O que nós precisamos da palavra é a verdade de Deus, é a base, e ela é eterna. Oh, glórias! Nunca te esqueças, a palavra, a Bíblia, ela é viva, inspirada e suficiente para nos levar à presença do Senhor. E nós cremos, amados, que somente a Escritura, só a Escritura. Isso há 500 anos atrás, aproximadamente, os reformadores já gritavam, e nós precisamos gritar somente a Bíblia, só a Escritura. Oh, glórias! A palavra do Senhor, irmãos, não é apenas um livro sagrado.
Às vezes as pessoas olham a Bíblia como livro sagrado, de fato o é. Mas não é um livro mágico, não é um livro, enfim, essas coisas todas. Ela torna-se viva quando você abre, medita e assimila as verdades do Senhor. Só dessa forma. Caso contrário, apenas um livro. No entanto, é preciso entender que quando você abre, você ouve a voz de Deus. É a revelação de Deus ao homem, a revelação do Senhor ao homem, a revelação que transforma, que liberta. Oh, glórias! De Gênesis a Apocalipse, é a palavra inerrante de Deus. Não há erros, não há de forma alguma nada que fira a verdade, o poder, a graça do Todo-Poderoso. E nós precisamos entender e aceitar as Escrituras como a voz de Deus para a nossa vida. Amém? Creia, creia. Mesmo que você não entenda, apenas creia. Oh, glórias! A revelação verdadeira vem do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Leremos versículos 16 e 17. Apenas 2 versículos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo escreve ao seu filho amado, Timóteo. Ele o chama de filho, não era um filho de sangue, mas ele o considerava como filho, porque recebeu dele o conhecimento do Todo-Poderoso. Paulo estava preso em Roma, estava próximo da sua morte. Mesmo assim, ele escreve, olha só como Paulo cria nas Escrituras. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glórias! Na palavra de hoje, amados, veremos 3 fundamentos, 3 verdades a respeito da Bíblia. E você verá como ela é suficiente, a verdadeira voz do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Amado Deus, fala conosco, Senhor. Ensina-nos para que nós possamos aprender ainda mais a amá-lo com todas as forças e servi-lo com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nosso primeiro tópico, a palavra é inspirada por Deus. A palavra, a Bíblia, é inspirada por Deus. Versículo 16, a primeira parte, toda a Escritura é inspirada por Deus. Eis a afirmativa do apóstolo Paulo e nós precisamos nos amparar, alicerçar nossa vida nesta verdade. Não existe um texto sequer na Bíblia, irmãos. Não existe um texto sequer, um versículo sequer que esteja ali por acaso ou que foi inserido pelo homem sem a inspiração do Espírito de Deus. Toda a Escritura, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada pelo Senhor, foi dada por Deus, para que nós possamos pautar a nossa vida na verdade do eterno e andarmos em direção aos céus. Não existe outra verdade sobre a face da terra. É certo, irmãos, que existem muitos caminhos. Quantas vozes, quantos livros, quantas filosofias, quantos mestres, quantos profetas, meu Deus! No entanto, se fogem a esta verdade, se não estão alicerçados nesta verdade, não procedem do Senhor, não são de Deus. E o Senhor nos recomenda para estarmos atentos a esta verdade. Você não é indesculpável por andar de forma errada, porque a palavra do Senhor é a voz do Eterno que te ensina como você deve andar sobre a face da terra. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa palavra inspirada no grego, irmãos, tem um significado profundo. Significa que ela foi soprada por Deus. Inspirada, soprada
por Deus. É interessante como a palavra do Senhor foi escrita. Nós sabemos que mais de 40 autores foram usados pelo Senhor num período de 1500 anos. Olha só o lapso de tempo. É como se a palavra de Deus iniciasse hoje, o Senhor deu a primeira revelação hoje, e finalizasse no ano 3500. Dá para você ver o tempo? No entanto, não existe contradições, não existe pontos que entram em choque, porque ela foi dada, revelada pelo Espírito Santo. Outro aspecto interessante é que os escritores foram os mais diversos possíveis. Pessoas simples, pessoas que tinham um nível cultural muito alto, como o apóstolo Paulo, reis, enfim, pessoas das mais diversas matizes da sociedade. E nós vemos que o Senhor usou estes homens. Mas muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem o seguinte: isso aí foi escrita por homens, homens que escreveram. Sim, irmãos, a palavra de Deus foi escrita por homens. Não apareceu um livro, um pergaminho, e nesse pergaminho apareceram letras, não. Alguém foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Eles receberam, entenderam, compreenderam a revelação do Senhor e colocaram essa revelação no papel, no caso, no pergaminho, enfim, registraram essas informações. E o Senhor as guardou e chegou a nós. O Antigo Testamento é o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje desde os tempos antigos. É a mesma palavra. O Novo Testamento foi fechado um pouco mais tarde, mas é uma palavra que, desde o fechamento do cânon, não se alterou. Isso tudo mostra o poder, a graça do Senhor. Cada palavra, oh glórias, cada palavra tem origem divina, irmãos. Cada palavra tem origem divina. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Foi o Espírito Santo que guiou os homens. De certa forma, pegou na mão dos homens para que eles pudessem escrever. Encheu seus corações de pensamentos, de revelações. E esses usados pelo Senhor escreveram aquilo que Deus queria. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro afirma: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha só. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oh, glórias! Aleluias! Deixe-me fazer uma pergunta aos irmãos. Vocês entendem que a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? O que você entende? A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? O que vocês acham? Alguém se arrisca? É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que parece uma pegadinha, não é verdade? É a palavra de Deus ou contém a palavra do Senhor? Se você olhar para o livro, você há de falar, contém a palavra de Deus. Não, amados. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. A diferença está no seguinte: conter a palavra pode conter a palavra e outras coisas. Mas quando é a palavra de Deus, é a revelação do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Entenda, a Bíblia é a palavra inerrante de Deus e nós precisamos conhecê-la para que possamos dar passos. Oh, glórias! Lembre-se, não há erros, não existe erros. Apenas aparentes contradições. Por que aparentes contradições? Nós vivemos numa época diferente da qual foi escrita a palavra. E algumas situações não fazem sentido para nós hoje. E às vezes as pessoas dizem, a palavra de Deus, ela entra em choque, ela está em contradição. Não existe contradição na palavra de Deus. Não existe. Pode afirmar isso sem medo de errar. A palavra de Deus não se contradiz.
até mesmo os versículos que há uma aparência contradição. Quando você esmiuça o versículo, procura conhecer a palavra de fato, você há de ver que não é uma contradição, apenas um entendimento errado de algumas situações. Amém? A palavra do Senhor é cheia de poder. Quando nós a lemos, o Espírito do Senhor move nas nossas vidas, o Espírito de Deus enche o nosso coração. Quando você ler a Bíblia, é Deus falando com você. Veja sempre dessa forma. Está lendo a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. E eu posso falar aqui de forma literal. Amém? É a palavra de Deus para as nossas vidas. Oh, glórias! E o interessante é que é tão difícil ler a Bíblia, não é? Mas por que é difícil ler a Bíblia? Se você olhar desde Gênesis até Apocalipse, você há de ver que o nosso inimigo, o nosso maior inimigo, Satanás, sempre tentou demover dos corações a palavra do Senhor. De uma forma ou outra, ele tentou afastar as pessoas de Deus. Tentou afastar as pessoas de Deus. E ele continua nesse mesmo propósito. Quando alguém não ler a Bíblia, não conhece a verdade do Senhor, consequentemente, não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, está sujeito a toda sorte de enganos. Evidentemente que há pessoas que não sabem ler, mas graças a Deus, nesses últimos tempos, é possível ouvir a palavra e encher o nosso coração. E quando nós lemos a Bíblia, nós teremos um coração cheio da palavra, uma vida cheia da palavra. E seremos inabalável, mesmo que o mundo venha a balançar, o mundo venha a entrar em colapso, nós continuaremos firmes. Na vida do apóstolo Paulo, o mundo entrou em colapso. Ele estava preso quando escreveu esse texto de 2 Timóteo. Mesmo assim, ele continuou firme na presença do Todo-Poderoso. Amém? A palavra do Senhor não precisa passar por atualizações. Ela é sempre atual. Você pega um livro, no mínimo, o Novo Testamento, quase 2000 anos. E você, quando lê o Novo Testamento, parece que ele foi escrito o ano passado. É tão atual. A palavra de Deus é assim, é viva, é viva. Mas quando você pega um livro de história qualquer, e quando você lê um livro do século passado, se você pegar o livro original, você não vai entender nada, porque mudaram-se todas as situações, tudo. Mas a palavra de Deus, ela é sempre nova, ela se renova. Oh, glórias! Amém? Portanto, a palavra é inspirada, a Bíblia é inspirada por Deus, é uma revelação do Senhor para as nossas vidas. 2, a palavra é útil para ensinar e corrigir. Oh, glórias! Versículo 16, a segunda parte diz: é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mais uma vez, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Oh, glórias! Ela continua sendo útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa educação. Quando você ler a palavra do Senhor, esses princípios vão de encontrar lugar no teu coração e você será uma pessoa forte, inabalável. Porque o Senhor te fortalecerá, o Senhor encherá o teu coração de conhecimento, Ele moverá de uma forma intensa. E nós entendemos, irmãos, e fica claro isso, que a Bíblia não é um livro teórico, apenas para tê-la aberta sobre uma mesa, para carregá-la debaixo do braço. Enfim, a Bíblia não é teoria, mas é um livro prático. Você precisa conhecer a palavra e praticar a palavra. Queres ir para o céu? Oh, glórias! Todos querem ir para os céus. Conheça a palavra, pratique a palavra, viva a palavra. Ah, eu quero ouvir o Senhor. Oh, glórias! Ouvir Deus é bom. Eu quero ouvir Deus. Oh, ali na cidade vizinha tem um profeta que revela até que se a tua unha é encravada ou não. Você não precisa disso. Você tem o Espírito Santo dentro do teu coração. E esse Espírito é o Espírito de Deus,
te dá entendimento da palavra. Basta que você leia a palavra, acredite na palavra e a pratique no teu dia a dia. Você há de viver uma verdade e será transformado por ela. Mas vamos para as 4 funções da Bíblia que o apóstolo Paulo afirmou a Timóteo. Ele diz: é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Mas vamos procurar entender o que significa cada um desses aspectos. Primeiro, ela é útil para ensinar. Ensinar. Oh, glórias! Queres conhecer o caminho de Deus? A Bíblia ensina. Viu como é simples? Ela ensina qual é o caminho. Como você pode trilhar esse caminho? Como você deve andar nesse caminho? Ela mostra o caminho certo. Não existe um caminho alternativo, não existe formas alternativas. A palavra mostra o caminho e não deixa dúvidas. Não deixa dúvidas. Ainda, quem é Deus? Quem é Deus? Queres saber quem é Deus? Leia a Bíblia. E o Senhor há de revelar-se a você de forma prática. Quando você lê o Gênesis, por exemplo, você há de ver um Deus criador, que mostra o seu poder de uma forma sobrenatural, mostrando que criou todo o universo, e o universo é gigantesco. Mais de 90 bilhões de anos-luz para você atravessar o universo. 93 bilhões aproximados, para que você consiga atravessar o universo. Dá para você entender isso? Claro que não, eu também não. Mas quem foi que fez isso? Deus. Deus. Se 1 bilhão é grande, imagine 93 bilhões. Para que você entenda rapidamente, você precisa viajar 93 bilhões de anos à velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Faça a conta e veja quantos quilômetros é o universo. Amém? A palavra de Deus mostra a grandiosidade desse Deus. O Deus que te ama, o Deus que te chamou pelo nome, o Deus que te permitiu nascer, o Deus que te deu uma vida, o Deus que te deu o fôlego de vida. Ainda, a palavra de Deus nos ensina o que Ele quer de cada um de nós. Você já parou para se perguntar: por que nasci? Por que estou sobre a face da terra? Já parou, já refletiu a respeito disto? Aí as pessoas não conhecem a Bíblia, acham que nasceram para consumir drogas, para viverem as loucuras que esse mundo tem a oferecer. Mas você nasceu para adorar o Senhor, para servir a Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso, ensinamentos da palavra. O apóstolo Paulo diz que ela é útil para o ensino, mostra o caminho certo, revela quem é Deus e o que Ele deseja de nós. Ainda, para repreensão. Como é que nós podemos nos autocorrigir? Quando conhecemos a Bíblia. Quando é que você sabe que algo é pecado, se você não conhece a Bíblia? Ela é o livro que nos dá a direção e que nos ensina. Ela mostra o nosso erro, as consequências do erro. Amém? Ela nos leva a um confronto com o pecado. Eis o porquê que o apóstolo Paulo diz que ela é útil para a repreensão. Ela revela o erro no qual nós estamos. Ela confronta-nos com o pecado. E ela traz o nosso coração, chama o nosso coração ao arrependimento. Ela mostra a necessidade que nós temos de arrependimento. Ainda, para o ensino, para a repreensão, para a correção. A palavra de Deus é útil para corrigir. Se você mergulhar nas folhas sagradas, com certeza a tua vida será restaurada. Aquilo que você entende e está distorcido, espiritualmente falando, na tua vida, será arrancado. E você conhecerá de fato a palavra verdadeira de Deus. A palavra do Senhor é útil para a correção. Ela nos corrige e ela alinha os nossos propósitos com a vontade do Senhor. Nossos pensamentos, nossa vida, nossos planos com
com a vontade do Todo-Poderoso. Estamos numa rota errada, a rota do pecado. Nascemos em pecado e se não houver essa correção de rota, vamos morrer no pecado e as consequências são de perdição eterna. Portanto, a palavra de Deus nos mostra que estamos errados e chama-nos à correção. Amém? Ainda, educa-nos na justiça. O apóstolo Paulo afirmou, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quando você conhece a palavra, lê a palavra, o Senhor treina a tua vida. Ele muda o teu caráter, Ele te dá uma vida nova. Ele mostra uma verdade diferente daquela que muitas vezes nós achamos que é a verdadeira. A verdade é aquela revelada por Senhor. E Ele forma em nós, amados, uma unidade com o Senhor. E nós vamos passar a viver a vontade do Eterno. Essa é a educação que nós recebemos do Todo-Poderoso. Somos educados na justiça e a justiça é o Senhor. Amém? A Bíblia, ela nos molda, ela nos confronta e ela nos cura. É a palavra viva do Senhor. Ela nos ensina que a santidade é uma necessidade da nossa vida, nesse mundo louco no qual nós estamos. E que nós precisamos viver em conformidade com a vontade do Eterno, conforme a vontade daquele que nos amou primeiro. Amém? Entenda, amados, a palavra que nos ensina, ela também nos confronta com a vida. Ela te dá o ensinamento, a revelação, para que você tenha condições de olhar para o teu lado, para os teus arredores, e entender se aquelas práticas são ou não convenientes à vida que quer andar com o Senhor. Entenda dessa forma. E tudo isso vem através do conhecimento da palavra de Deus. No entanto, nós sabemos que nesse mundo muito louco que nós estamos vivendo, em que a religiosidade impera, em que os eventos, costumes, os falsos profetas, os últimos tempos, tudo isso, uma somatória de profecias que estão na palavra de Deus, ela nos dá a entender que poucos querem de fato viver a vontade do Senhor, viver a verdade do Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que nós entendemos isso e amamos o Senhor, com certeza vamos buscar aquilo que Deus quer. O salmista, Salmo capítulo 94, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem a quem tu repreendes, Senhor, a quem ensinas a tua lei. Amém, igreja? Ô, glórias! Dá para entender o que estou falando? Amém. Primeiro, a palavra é inspirada por Deus, é o sopro do Senhor sobre homens santos. Segundo, a palavra é útil para ensinar e corrigir. Amém? E ainda, amados, a palavra capacita o servo de Deus. Versículo 17, ouça o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, igreja? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, a capacitação que nós temos, nós conseguimos, de certa forma, através do conhecimento. Você estuda, você absorve princípios. No entanto, a verdadeira capacitação vem de Deus para as nossas vidas. A igreja não te ensina isto. O pastor não consegue te ensinar, porque é o Espírito Santo que te capacita a servir a Deus. Nós absorvemos os ensinamentos que são úteis e somam para que nós possamos ter uma vida aos pés do Senhor. Mas a capacitação verdadeira, total, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. E esta capacitação você absorve quando lê a palavra, quando você medita nas Sagradas Escrituras, quando você se deixa tomar pelo Espírito Santo de Deus, que traz a revelação sobre a tua vida. E esta é a verdade. A palavra nos capacita a servir ao Senhor, a fazer a obra de Deus, a nos permitir que sejamos maduros na fé. O que é uma pessoa madura na fé, irmãos? É muito comum nós ouvirmos essa palavra, maduros, crentes maduros. Mas o que é isso?
Crentes maduros, amados, servos de Deus maduros, são aqueles que não trocam Deus por nada na vida. Eles amadureceram, eles estão no ponto, vamos colocar dessa forma, não são verde e não são podre. Ou seja, não é antes do amadurecer, nem tampouco pós-maduro, que vem o apodrecimento. Maduros são aquelas pessoas que chegaram no ponto, e é Deus que faz isso. O crente maduro é aquele que ama o Senhor, que ama a obra de Deus, que ama falar de Cristo, que nada o impede de servir ao Todo-Poderoso. O crente maduro é aquele que paga o preço para estar aos pés de Cristo Jesus. O crente maduro, amados, é aquele que declara, que bate no peito e diz: eu sou do Senhor, eu amo a Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Nada é maior do que Cristo. Mas não são palavras vazias. Não são palavras vazias. Porque é muito fácil nós ouvirmos afirmativas que são vazias. As pessoas fazem tais afirmativas, no entanto, de fato, não as vivenciam. Não as praticam. Aqueles, amados, que são capacitados pelo Senhor, esses são maduros na fé e amam servir ao Senhor em verdade e em espírito. Amam a obra de Deus e têm prazer em estar na casa do Senhor. Se nós conhecermos a palavra, nós veremos afirmativas. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Oh, glórias! Amém? E outras tantas que aponta para um momento de comunhão com os irmãos, juntos louvando e bendizendo o Criador, fazendo a obra do Senhor, praticando a palavra. Tudo isso, irmãos, só é possível quando amamos de fato ao Senhor, quando somos maduros. Oh, glórias! Entenda, quando a palavra habita em nós, quando a palavra habita em nós, o Espírito Santo usa o que está dentro de nós para agir através de nós. Em outras palavras, simplificando essa afirmativa, quando você é maduro, o Espírito Santo habita dentro do teu coração. Você conhece a palavra e este conhecimento da palavra é usado pelo Senhor para que você possa mostrar a glória dele. Se nós não conhecemos a palavra, como é que vamos falar de Cristo? Como é que vamos testemunhar do Senhor? Se nós não ouvimos a voz do Todo-Poderoso através da Bíblia, como é que vamos dar testemunho ou estar no caminho real, no caminho verdadeiro? É preciso que haja esse conhecimento para que o Espírito Santo que habita em nós nos guie, nos ensine, nos abra, nos oriente, nos mostre a verdade. E esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. Amém, amados? Dom sem conhecimento da palavra não é dom. E hoje nós temos visto que as pessoas e a igreja supervaloriza os dons. Dom de línguas, profecias e vai por aí. Todos eles. As igrejas, elas dão um valor extremo aos dons e menosprezam o ensino da palavra àqueles que querem manifestar os dons. Portanto, se eu não conheço a palavra de Deus, isso é mais sério do que parece, irmãos. Se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu serei usado pelo Espírito Santo do Senhor? Às vezes você pode até falar, mas pastor, aí nós estamos limitando o Espírito Santo. Nós estamos limitando a ação do Espírito Santo. Não, não estamos. Porque o próprio Espírito fala dessa forma. Entenderam? Se você conhecesse a palavra, você entenderia que o Espírito Santo usa. Mas para que nós possamos usar, não podemos fugir daquilo que ele está falando na palavra. É preciso que haja unidade. O Espírito Santo da palavra não é diferente do Espírito Santo que age hoje na igreja. Na minha vida, na tua vida. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo que deu a revelação, por exemplo, a Davi, ao apóstolo Paulo, ao qual nós estamos nos referindo, é o mesmo Espírito que habita no teu coração e traz a revelação ao teu coração, mas só que essa revelação hoje está diante de nós. Eu preciso ler a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor.
e o Espírito Santo descortina o entendimento daquilo que está revelado. Não há novas revelações, me desculpe, não há novas revelações. E as novas revelações não procedem de Deus, é engano do diabo. E as igrejas que vivem sob ou debaixo de novas revelações, que anseiam por novas revelações, quase uma nova Bíblia, são seitas diabólicas que não conhecem a Deus. Isso é mais sério do que parece. Amém, igreja? Se você deseja, de fato, ser capacitado, crescer espiritualmente, leia e pratique a Bíblia. Leia e pratique a Bíblia. Se você deseja ser usado por Deus, eu quero ser usado por Deus, oh glórias! Diz a palavra que aquele que escolhe a obra, o episcopado, almeja uma excelente obra. Mas é preciso que tu sejas cheio das Escrituras, cheio da palavra de Deus. E ainda, se você quer permanecer firme no Senhor, inabalável, seguir firme, oh glórias, pode desabar o mundo ao seu redor, como desabou ao redor de Jó, mas ele ficou firme. Você quer ser, a exemplo de Jó, firme? Alimente-se da verdade, alimente-se da palavra. Eis o porquê que nós temos visto tantos crentes fracos hoje. Crentes que eles andam fazendo turismo em igreja. Hoje ele está nessa igreja, amanhã na igreja vizinha, aí ele briga com o presbítero, vai para outra igreja, lá ele não gosta do pastor, vai para outra e fica naquele rodízio. Sabe o que é isso, irmãos? Crentes que não alimentaram-se da palavra de Deus, não conhecem a palavra do Senhor. E esses não podem certamente ficarem firmes. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que nós possamos, queridos, nos deixar dominar pelo Senhor. E a voz de Deus, ela está ao alcance, você pode ouvi-la. Abra a tua Bíblia e ouça o Senhor falar com você. Amém? A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. É uma palavra útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. E ainda, a palavra, a Bíblia, ela nos capacita a vivermos como servos fiéis ao Senhor. Que nós possamos ler a palavra, ter prazer na palavra e entender aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Amém, amados? Que o Senhor fale profundamente a tua vida, que essa palavra, que essa revelação de Deus seja uma verdade para a nossa vida diária. Não abandone a palavra. Abandone tudo. Abandone o WhatsApp, abandone o preparo do almoço, por exemplo. Agora eu peguei pesado, mas abandone o preparo do almoço, a limpeza da casa. Abandone o contato, o convívio com amigos. Abandone a sociedade. Abandone tudo. Mas não abandone a palavra de Deus. Evidentemente que não precisa chegar a esse extremo, porque sempre temos tempo para a palavra do Senhor. Amém? Faça dessa forma, viva assim e terás experiências profundas com Deus. Ouvirás o Senhor e o teu coração vibrará. Oh glórias! Ferverá com a palavra de Deus. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado pela revelação da tua palavra, Senhor. Que possamos valorizar esta verdade. Que possamos ouvir a tua voz. Que possamos abrir a palavra, Senhor. Abrirmos a Bíblia. E assim ouvirmos o teu falar aos nossos corações. Revela-te a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mensagem 1440.